instância. Essa proposta ela é ridícula, né? O STF ele gerou uma crise de credibilidade na justiça ao abandonar sua função principal, que é a guarda da Constituição Federal, e se dedicar a ser um balcão de atendimento para os ricos e poderosos, cuja especialidade é soltar corruptos. Só que, para soltar esses corruptos, é preciso modificar a interpretação da lei penal e, por tabela, beneficiar outros tantos criminosos. É o caso, por exemplo, da prisão após julgamento em segunda instância, que nunca foi questionada, cuja constitucionalidade nunca foi questionada até 2009, episódio do Mensalão. E depois, quando houve a modificação desse entendimento, né, de 2016, só agora, diante vamos dizer assim, do encarceramento do ex-presidente da República, é que isso é retomado, também sob pretexto de soltar os presos da Lava Jato. Então, diante da indignação popular, né, com essa doutrina laxativa que solta tudo e todos e que ataca as conquistas da Lava Jato, o STF faz o quê? Ele propõe medidas paliativas para amenizar o escândalo que é você ter uma pátria que fomenta a impunidade. E, geralmente, essa iniciativa, essa contemporização, parte do presidente do tribunal, no caso, o senhor Dias Toffoli. Vou dar 3 exemplos aqui para o ouvinte da PAN, para ele entender o cenário macro disso. Então, no caso da anulação de sentenças, né, em razão da ordem de alegações finais, o Dias Toffoli vai propor que isso é só para quem arguiu isso na primeira instância. No caso da proibição da prisão após julgamento em segunda instância, ele fala o seguinte: não, tudo bem, pode prender, mas só depois do exame pelo STJ, portanto, pelo Tribunal Recursal. E agora, finalmente, ele propõe, né, diretamente às casas legislativas a interrupção da prescrição após a sentença condenatória em segunda instância. E o que é a prescrição? A prescrição é a extinção da pretensão punitiva do Estado. Portanto, não se extingue o crime, mas o poder-dever da justiça, certo? De punir o criminoso. Então, o que acontece? Quando o criminoso fica apelando e entrando com recursos, muitas vezes ele estoura o prazo prescricional e, na hora do julgamento, ele sequer pode ser punido. Aliás, foi o que aconteceu no julgamento que deu ensejo à mudança de percepção sobre a prisão após julgamento de segunda instância. Era um camarada que tinha dado vários tiros em outro, acabou não indo para a cadeia, porque o julgamento se arrastou por tanto tempo que o crime prescreveu. Agora, existe sim uma justificativa moral para prescrição, que é o quê? Não eternizar conflitos, não eternizar os conflitos sociais. É aquela ideia de que o tempo tudo cura, aquela ideia de que o tempo arrefece os ânimos. Agora, tem crimes que são tão graves, mas tão graves, que não prescrevem. Por exemplo, racismo não prescreve. Só que o nosso ordenamento jurídico ele é muito incoerente, porque eu acho correto que racismo não prescreva, mas e o homicídio? O homicídio prescreve em 20 anos. Por que o senhor Dias Toffoli não encaminhou um pedido para o senhor Rodrigo Maia e para o senhor Davi Alcolumbre para tornar a corrupção um crime imprescritível? Corrupção mata. A gente sabe disso. Para mim, corrupção e racismo são crimes ali par e par, né, de gravidade, concordam? Enfim, e aí tem uma ironia gigantesca, porque é justamente na segunda turma, né, que era integrada pelo Dias Toffoli e pelo Gilmar Mendes e pelo Ricardo Lewandowski, justamente que tinha o hábito de se posicionar contrária à interrupção do prazo prescricional. Isso é um precedente da primeira turma. Então, assim, é uma grande incoerência, mais uma vez, o STF tentando atenuar as próprias crises que ele mesmo gera e vamos ver se o Rodrigo Maia, que está até agora sentado em cima do pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, vamos ver a celeridade com que ele vai tocar as recomendações aí da alta cúpula do judiciário brasileiro.